A nossa entrevista de hoje, senhoras e senhores telespectadores, é com o deputado federal Mauro Benevides Filho, um dos economistas respeitados do Brasil, que está com alguns outros colegas dele na Câmara e no Senado, à frente da discussão desse arcabouço fiscal e, sobretudo, da reforma tributária. Mas o deputado Mauro Benevides Filho foi um dos principais incentivadores do movimento e da efetivação do piso nacional da enfermagem, que, por sinal, embora tenha sido aprovado esse piso nacional no ano passado, o pessoal da enfermagem e afins dos serviços da enfermagem ainda não está recebendo esse piso. Mas o deputado federal Mauro Benevides Filho tem informação sobre isso e também nós vamos falar com ele, óbvio, sobre essas mudanças na economia nacional que se aguarda com tanta expectativa. Deputado Mauro Benevides, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Otimista. E eu pergunto inicialmente ao senhor, sai ou não sai o piso da enfermagem? Bom, minha primeira palavra é agradecer a você, Edson, pela oportunidade, aos que fazem a TV Otimista, para a gente poder debater aqui esses 3 assuntos aí, dentre outros que estão extremamente em voga. Para mim é um privilégio mais especial pelo que eu acompanhei a sua vida, acompanho toda a sua trajetória de credibilidade e para mim, portanto, é muito especial poder conversar com todos os seus telespectadores e internautas, Edson, e internautas que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro tema, que é piso da enfermagem. Porque o que é que houve com o piso? Depois que a lei foi aprovada no Congresso Nacional, os hospitais de grande porte privado entraram no Supremo Tribunal Federal e questionaram que esse piso não tinha fonte de recursos e que isso, portanto, desestabilizaria, né, esses grandes hospitais. Então eu fui acionado, saiu eliminado o ministro Luiz Roberto Barroso. Aliás, se o senhor me permite, eu até poderia dizer que esses grandes hospitais não são parte, porque quem tem a fonte de indicação da fonte dos recursos é para o poder público. Para o poder público, eu vou explicar todos os entes que vão receber esses recursos. Que é o seguinte, então o Supremo sai com uma liminar, dizendo, olha, a lei, eu estou vendo aqui a lei e tal, mas está faltando a fonte de recursos. Data vênia, eu achava que o Supremo ia se limitar à constitucionalidade da matéria, não, mas foram aí além desse julgamento e nós temos que respeitar. Fui acionado pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente Rodrigo Pacheco, para buscar uma fonte de recursos, acompanhado sempre, que eu faço questão de frisar, a deputada federal Carmen Zanotto, que hoje é secretária de Saúde de Santa Catarina, e a deputada Alice Portugal, sempre me estimulando, me acompanhando para a gente encontrar essa fonte de recursos. Consegui encontrar no superávit financeiro dos fundos federais. O que é um fundo? É quando você cria uma taxa, você cria um tributo e vincula a uma despesa específica. Você não pode fazer nenhum. Você criou uma taxa para instalar TPs, telefones públicos no Brasil. Tem lá 8 bilhões de reais, mas não uso, porque não estou nem implantando. Então fiz minha assessoria, fez um levantamento disso e descobrimos que todo ano, portanto, atenção enfermagem, todo ano nós temos um excedente, um superávit financeiro da ordem de 30 bilhões de reais, mais uma vez, ano. E qual é o tamanho desse gasto para pagar o piso? É desse fundo? Do superávit, eu não estou acabando o fundo. Muito bem. Ou esse exemplo desse fundo que você citou aí foi um exemplo aleatório, mas desse fundo é que tem esse dinheiro? Não, esse fundo é um dos que compõem o superávit dele, é um dos fundos que compõem esses 30 bilhões de superávit. É um deles. Eu cataloguei
se eu não me engano, 42 fundos que estão lá. Tem mais fundos, mas esses 42 representam os superávites mais significativos. Eu me lembro que eu recebi telefonema de uma alta patente, também do Exército. Olha, você vai acabar com o meu fundo. Não, não vai acabar com o fundo de ninguém. O seu fundo fica aí. Todos estão preservados. Só a diferença que nós estamos tomando. Então, eu apresentei uma emenda constitucional. O Ministério da Economia, que em princípio tinha receios à época de 2022, eu não estou mexendo em imposto de renda, IPI, PIS/COFINS, nada, não mexemos nas receitas. Isso tornou mais fácil a gente aprovar no Congresso Nacional, sem resistência, inclusive, do próprio governo. Dinheiro perdido. É dinheiro que estava lá, que sempre dá mais do que arrecada todo ano. Aprovamos a emenda constitucional, tanto na Câmara quanto no Senado, e ao apresentar, aí eu pedi ao presidente Rodrigo Pacheco, Edson, que comunicasse ao ministro Luiz Roberto Barroso, que, olha, a fonte de recursos já está devidamente aprovada. Ele reconsidera a primeira liminar, ok, está tudo ok, solta uma segunda, dizendo que agora ele quer saber como esse dinheiro será repassado para os entes que são beneficiados na minha emenda, não é mais minha, agora é do Congresso Nacional, emenda constitucional. Quais são os entes que o dinheiro vai chegar? Para os quais o dinheiro vai chegar? Estados, Distrito Federal, municípios. Portanto, essa história do Paulo Zukovski dizendo que não vai ter, o ciúme da minha emenda constitucional, porque a dele, que um deputado amigo dele propôs, mexia no imposto de renda. E o Ministério da Fazenda não quer nem ouvir falar, tirar dinheiro deles. A minha, um pouco mais elaborada, um pouco mais examinada e tudo mais, exatamente para não mexer. Então, vamos repetindo. Estados, Distrito Federal, municípios, entidades filantrópicas, portanto, as Santa Casas estão dentro aqui do processo, que era outra fonte de rejeição para aprovação do piso. E hospitais privados que atendam, no mínimo, 60% pelo SUS. Até esses hospitais, portanto, são os médios, pequenos e médios hospitais, as clínicas de hemodiálise, todas estão dentro desse repasse. Só não estão dentro os grandes hospitais que ainda estão procurando exercer uma certa pressão no próprio âmbito do Supremo. Então, quando saiu essa segunda liminar, eu me reuni com a ministra Nízia Trindade, da Saúde. Ela designou 2 técnicos, duas pessoas da enfermagem e o deputado federal Mauro Benevides Filho, para a gente propor uma medida provisória que pudesse atender a segunda liminar, que era a operacionalização de como fazer esse repasse. Produzimos isso em 8 dias, 9 dias. A ministra Nízia Trindade faz lá o seu aprimoramento e encaminha, mês passado, já temos um mês disso, encaminha para a Casa Civil o ministro Rui Costa. Isso eu já tinha estado com o ministro Haddad, que tem me tido assim, uma deferência, e eu quero fazer esse registro publicamente. Tive com a ministra Simone Tebet, tive com a ministra Nízia, que é onde se originou tudo, com o ministro Jorge Messias, que é o ministro da Advocacia Geral da União, e tivemos também com o ministro Padilha, que é o ministro da Política, das Relações Institucionais do presidente Lula, que é quem está cumprindo esse papel. Faltava só estar com o Rui Costa, que sentou lá em cima dessa medida provisória, até a gente eu consegui ter uma audiência com o ministro Rui Costa para entender as preocupações dele, porque é da demora, e ele falou que estava preocupado, por exemplo, ele me disse, mas só tem 2 anos de fonte. Eu digo, ministro, é só ler um pouco a emenda. A emenda do superávit financeiro são 5 anos, de 2023 a 2027, e a partir de 2028, tira recursos de hoje, recursos já alocados do Fundo Social do Pré-Sal. Porque lá, Edson, você tem metade para a educação e metade para a saúde. E esse dinheiro está parado lá no governo, está sendo usado. Então, somente da parte da saúde, eu precisava não ter pressão da educação para criar problemas para isso. Então, somente do Fundo Social da Saúde, da ordem lá de 50, 60 bilhões. Mas só depois de 2028. E 28, só em 2028. Então, sem nenhum problema. Aliás, esse fundo vai estar tipo 100 bilhões, 120 bilhões. Então, terminando,
esclarecemos para o ministro Rui Costa. Eu mesmo tive com o ministro Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é quem está com o presidente todo dia, e tivemos a oportunidade de conversar com ele. Aprumamos tudo. O ministro Rui Costa me pediu só o seguinte, ele disse, deputado, é importante eu ter uma conversa, e eu achei prudente neste caso, é prudente eu ter uma conversa com o ministro Barroso para saber se essa construção aqui... Resolve. Exatamente, para não surgir uma terceira liminar. Nós achamos prudente, ele já esteve com o ministro Barroso, inclusive nos deu a seguinte notícia, que eu achei extraordinária, que eu quero agora dizer de primeira mão para todo mundo. O ministro Barroso disse o seguinte, porque em vez de 2 MPs, o primeiro MP é para abrir o crédito adicional, tem que ser medida provisória específica, vai no mesmo dia, tá? Mas como tem fonte de recurso, não teve problema. E a segunda medida era uma medida provisória para o fluxo de repasse. Sabe o que ele disse, Edson? Olha, em relação a esse fluxo de repasse, eu nem preciso de medida provisória mais. Se o Ministério da Saúde soltar uma portaria, fazendo o fluxo desse repasse, por mim, está sanado. Isso já foi dito para a gente. Nós vamos ter o último encontro com o ministro Rui Costa para dia 11 de abril, atenção enfermagem, 11 de abril será o encontro derradeiro e a gente espera que até o dia 12, que é o dia da enfermagem brasileira, o presidente Lula possa dar essa grande notícia e eu, como deputado federal, vou me sentir assim, extremamente regozijado com todo esse esforço que eu venho fazendo ao longo do período. Deputado Mauro, esses recursos que vão chegar aos municípios, aos estados, aos hospitais filantrópicos, enfim, os beneficiados todos, esses recursos são suficientes para pagar todas as despesas da enfermagem ou para complementar o piso da enfermagem? Não, os recursos nós medimos, são 10 bilhões e 900, são 11 bilhões de reais, que é para complementar. Então, se a enfermeira na entidade A só recebe 3 mil reais. Hoje numa prefeitura ganha a enfermeira 2.800. Ela não ganha... tem prefeitura que paga 3.500, mas vamos botar o caso clássico de uma enfermagem, que é o técnico de enfermagem ganha menos, onde a diferença é maior e eu vou explicar. Então, aí vamos dizer que a enfermagem, a enfermeira, ou enfermeiro, que apesar de ser um número menor... O pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem são os 3 níveis, Edson. Vamos começar pela enfermeira. Vamos dizer que ele ganhe R$ 2.800. É porque eu não encontrei a palavra certa para definir os dois, o enfermeiro e a enfermeira. Aí eu digo o pessoal da enfermagem, sem saber que realmente tem o técnico e o auxiliar. Isso. Então, se é R$ 2.800 a remuneração e o piso é R$ 4.750, o que vai ser provido é só a diferença. Senão ia dar, você ia estar pagando folha de saúde de todos 5.500 e tantos municípios, todos os estados brasileiros, entidades financeiras, era uma conta sem fim. A gente está falando aí de quase 60 bilhões de reais. Nós vamos pagar a diferença do enfermeiro e da enfermeira, do técnico de enfermagem, cujo piso é 70% dos 4.750, e o auxiliar de enfermagem, e em alguns estados, parteiras, que ainda tem um resquício, mas, deputado, 50%. É só deputado, disso aí. O movimento nasceu exatamente para beneficiar o pessoal da enfermagem. Mas aí apareceram uns agregados. Não tem outras pessoas? Não, veja, na Câmara tem 147 propostas de piso, mas infelizmente eu tenho que dizer à população cearense brasileira que na hora que foi promulgada a emenda constitucional 127, que é a minha, do piso, da fonte de recursos, 4 horas depois foi promulgada a emenda constitucional 128, que proíbe agora o Congresso Nacional criar despesa para estados e municípios. Então, está vedado constitucionalmente. Não existe mais essa conversa, criou para um, vai criar para o outro. Isso é de quem não conhece a emenda constitucional 128, já vigorando no Brasil, promulgada pelo Congresso Nacional, que veda a União empurrar despesa para estados e municípios, que era a grande demanda que os prefeitos tinham, por exemplo, que os estados também, mas vários prefeitos estiveram no meu gabinete. Você sabe que eu tenho um filho, o prefeito Davi Benevides, que é prefeito da cidade de Redenção, que era uma preocupação que eles tinham, né, em relação a essa questão, como é de todos os municípios, vai pagar os pisos sem ter uma fonte extraordinária para isso. Daí a razão da gente ir buscar tecnicamente
e é o que nós estamos discutindo agora, nesse exato momento, e eu só vou me acalmar no dia que, como você abriu o programa falando, só vou me acalmar no dia que tiver no contra-cheque de todo o peso dos profissionais da enfermagem esse valor. Os demais categorias, nesse momento, nós não podemos conversar porque é um impedimento legal. Mas o senhor não acha, nós temos apenas 1 minuto e meio para encerrarmos esse primeiro bloco, mas o senhor não acha que é muito otimismo pensar nisso para o dia 12 de maio? Veja, todos os passos técnicos estão celebrados. A primeira emenda constitucional, o segundo, a medida provisória, seja a medida provisória da abertura de crédito, porque a enfermagem às vezes me perguntava por que 2, foi uma pergunta recorrente, frequentemente. É porque, a abertura de crédito adicional no governo federal, em medida provisória, tem que ser feita específica. Né? O Tribunal de Contas da União não aceita dentro do termo do adicional de despesa que está sendo tratado. Ele quer a abertura de despesa somente em uma medida provisória, porque eles acompanham com mais facilidade. E a outra seria para destrinchar o repasse. Vamos repassar dinheiro para os estados, repassar dinheiro para os municípios, as entidades filantrópicas se credenciam e recebem, por exemplo, do Estado. E isso é importante porque na emenda constitucional, Edson, eu criei uma dotação orçamentária específica para não se misturar com o dinheiro do SUS. Porque o dinheiro sendo repasse fundo a fundo, isso poderia criar um problema de obscuro. Não, eu não vou ver esse dinheiro e tudo mais. E que é para quem é da área como eu, pedir ou forcei a União para abrir uma dotação orçamentária específica para a gente poder enxergar que esse repasse será feito objetivamente. Bom, tudo bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas sem antes eu deixar uma observação para nós encerrarmos esse assunto, porque o senhor fez referência aí aos recursos do SUS e constantemente nós escutamos protestos, reclamações das filantrópicas, sobretudo, do atraso do repasso, porque o repasso do SUS para essas entidades filantrópicas saem das prefeituras, não é isso? Alguns dos estados também. Mas poucos, o grosso, o grosso é dos municípios. E se houve essa reclamação, porque o município não repassa? Essa pergunta fica para nós encerrarmos esse assunto no segundo bloco. Já já estaremos de volta com a entrevista com o deputado Mauro Benevides Filho. Estamos de volta com a nossa entrevista com o deputado federal Mauro Benevides Filho. Deputado, e aí? Será que realmente as prefeituras, os estados vão repassar imediatamente esse recurso para as folhas? Bom, o detalhe orçamentário, o rigor com que nós tratamos da emenda constitucional é o que vai deixar esse fluxo totalmente perene, independente do repasse do SUS propriamente dito. Porque o SUS está congelado, os valores cirúrgicos e os outros procedimentos estão congelados há muitos anos. Mas esses 11 bilhões, esse é um ponto importante, esses 11 bilhões estão caracterizados em dotação específica e o mais grave, esses 11 bilhões não serão usados para apurar o gasto mínimo obrigatório de saúde que o governo federal tem que aplicar. Ainda tem esse detalhe que foi colocado na emenda constitucional. Então, se a União tinha que gastar, vamos dizer, 149 bilhões no ano, esses 11 bilhões que vão para 160 estão fora, porque eu fiquei preocupado que a saúde pudesse ficar contra o piso, porque a gente ia drenar recursos do SUS que já não tem. Então, eu fiz questão de fazer esse rigor técnico que está lá colocado. Aliás, a ministra do Planejamento fez um registro assim muito... Poxa, até esse detalhe, você chegou lá e está lá cravado na emenda constitucional. E com isso eu trouxe o Ministério da Saúde para dentro da discussão, com a disposição sempre. Não mexe comigo. Não mexe comigo, vamos para frente e tudo mais. Então, Edson, para terminar, o SUS, ele foi altamente... Ele já vinha congelado, mas com o teto do gasto em 2016, a educação e a saúde passaram a crescer de um ano para o outro, não de conformidade com o crescimento da receita, mas somente com o crescimento da inflação. Então, exemplo clássico, 2021 agora, a inflação foi 10,06
e a receita cresceu 17% além dos 10%. Esse excedente, tão grande, podendo ir uma parte para a saúde, para a educação, vai para banco, para pagar a dívida pública. Então, e nós vamos já falar sobre isso, é a grande diferença desse tal arcabouço fiscal, e nada mais é do que um regime fiscal, de como você vai operar a sua receita e como você vai operar a sua despesa e que controle você poderá ter isso para que o seu endividamento não exploda, o que nós economistas chamamos de sustentabilidade intertemporal da dívida. Olha que nome bonito, ou seja, Mas... é da consistência que esse crescimento da dívida ele é, e é possível, e é seguro que o governo banque o seu pagamento. Mas, deputado, antes de falarmos sobre essa história do arcabouço, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre um assunto que acho que, antes mesmo de o senhor se formar em economia, já se dizia que isso era imperioso que o Brasil fizesse uma reforma tributária. E essa reforma tributária nunca saiu. 30 anos, 29 anos, para ser mais preciso, que o Congresso Nacional discute uma proposta de reforma. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, muitas normas, ou seja, você tem Constituição, vamos lá, Constituição, os advogados que estão nos assistindo aqui agora, a Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas, portarias, ninguém acompanha. Uma empresa tem que contratar muito advogado e muito contador. E mais, se uma empresa trabalha no estado de São Paulo e vai funcionar no estado do Espírito Santo ou aqui no Ceará, são legislações do ICMS, por exemplo, totalmente diferentes. Então, realmente é um ônus, é muito caro a estrutura tributária brasileira para funcionar. Então, por que agora vai sair? Eu vou dizer aqui para que todos possam me cobrar depois lá na frente. É bom porque as pessoas não acreditam mais. Não acreditam, eu vou perguntando, primeira pergunta é, e sai dessa vez? Primeiro por duas razões. Toda empresa, todo brasileiro é a favor da reforma tributária. Você fala com qualquer segmento empresarial, tem que ter a reforma tributária, mas todo mundo... Comigo. A reforma tributária é para os outros. Ele não, se atingir alguma coisa a ele já é contra, esse é o sentimento, nós somos... A não ser que me desobrigue de pagar imposto de renda. Não, aí não pode existir. Mas nós somos, a Câmara tem 513 deputados, né, foram elegidos 12 para poder tocar essa junção entre a emenda constitucional 110, que é do Senado Federal, para não causar ciúme no Senado, e a emenda 45 lá da Câmara dos Deputados. Estamos fazendo uma migração, uma integração, das duas, e eu vou explicar agora as razões por que agora vai sair. Primeira delas, o governo federal não está metendo o bedelho dele. O governo federal não tem mais uma proposta de reforma tributária para ser discutida. O que está sendo discutido é o que nós já temos na casa, que é a 110, a 45, ainda tem uma outra chamada Emenda Constitucional 46, que trata do programa Simplifica Já, que é um outro espaço aí a ser ocupado. Então, primeiro ponto, o governo federal não está metendo o bedelho com a proposta dele. Mas ele não tem interesse? Total. Então. Inclusive, a partir de agora, dessa primeira semana, da semana seguinte de abril, porque essa da Semana Santa é feriado na sexta-feira, o ministro Haddad tem um compromisso conosco de toda sexta-feira, de 8h30 ao meio-dia, e nós vamos levar para ele todos os dissensos, todas as controvérsias que podem existir entre o grupo e os setores, ou muitas vezes, em menor monta, entre nós próprios dentro do grupo. Então, ele demonstrou, assim, muito determinado, abertura para fazer isso. Ele quer que a reforma saia, porque o imposto sobre consumo é muito complexo, é muito desigual, inclusive o Brasil tem um erro grave, porque metade da sua arrecadação tributária é sobre consumo, por isso que torna o país extremamente desigual, é um dos 3 piores do mundo. Aliás, o Brasil agora é tudo do mundo. É a maior taxa de juro real do mundo. E todo mundo acha que está muito bem, está tudo tranquilo, mas esse é um assunto que a gente vai falar lá depois. Então, primeiro ponto, o governo federal, solícito, nos atende, não vai entrar com a proposta dele, isso já tira 70% dos impedimentos. Da última vez, das dificuldades que tem. Em 2019, um excelente andamento, eu já fazia parte
né, da comissão especial, aí o governo federal vem e diz, não quero essa de vocês não, eu quero a minha, vou criar um CBS, não sei o quê, aí atrapalhou tudo. Segundo ponto, os estados preocupados em fazer um IVA único, e aí os estados podiam ficar dependentes do governo federal, os municípios já achavam que... Então havia um conflito federativo muito grande, né? Esse ponto nós vamos resolver com a criação do IVA dual. O IVA da União, que é IPI e PIS/COFINS, e o IVA dos estados e municípios, CMS e ISS. Acabamos a primeira insegurança que os estados e municípios tinham. Terceiro ponto. Aí também é uma outra diferença do Brasil, né? Quer dizer, o único país que vai ter dois tipos do mesmo imposto. Só que temos dois IVAs, mas a mesma legislação. Então isso acaba qualquer dificuldade nova que porventura viesse a existir. Então o IVA, se a gente apura que há uma distribuição da carga de 25%, seria 9 a União, 14 estados e 2 municípios. 2 municípios, inclusive, estão reclamando, acho que tem que ser 2,6, 2,8, a gente está calibrando essas coisas. Mas o importante é que a simplificação é preservada. O IVA, apesar de ser dual, União e estados e municípios, será legislação única. Então, acabamos a segunda preocupação do Estado, dentre outras, eles são 3 preocupações, que eu vou já falar na frente, que é a questão dos incentivos fiscais. O que é IVA? IVA quer dizer Imposto sobre Valor Agregado. Por que é valor agregado? Porque ele é um imposto que nós chamamos não cumulativo. O que é um imposto não cumulativo? Suponha uma empresa de aro que tem que comprar um pneu, ele vai vender o aro com o pneu para a indústria automobilística. Exemplo, as pessoas compreenderem mais fácil. Então, quando... o imposto do pneu e o imposto do aro. O imposto, a empresa do aro, quando for comprar o pneu, aquele IVA que a indústria do pneu já pagou, ele vai se creditar, ele tem que pagar 20, mas o imposto do aro já pagou 10, um exemplo hipotético, muito bem, aí ele vai abater os 10, ele não pagará os 20, ele só pagará os 10. Quando ele vender para a indústria automobilística, quando a indústria automobilística for pagar o imposto dela, ele vai abater os 10 do pneu, os 10 do aro. É o que a gente chama do aro, a gente chama isso de imposto não cumulativo. Ou seja, você vai abatendo ao longo da cadeia, e é por isso que se diz, Edson, que o único setor satisfeito com todo esse processo é a indústria, que tem cadeias mais longas, que vão ter, portanto, os abatimentos anteriores dos impostos pagos, vai acabar tendo uma redução de carga. Vai acabar tendo o direito à devolução. Não, vai ter redução de carga. O terceiro grande problema qual é? O setor de serviço. Que esse tem uma verdadeira preocupação, porque estão vislumbrando um aumento de carga exagerado, porque o Bernardo Api e contagiando o ministro Haddad queriam um IVA único, uma única alíquota, o que não existe no mundo. Uma única alíquota, eu pesquisei, fui estudar. Aliás, a Europa agora, a União Europeia, os seus 28 países, acabaram de fazer um amendment, ou seja, uma emenda às directives, às diretrizes do IVA da União Europeia, eles criaram 5 alíquotas, só para que as pessoas saibam exatamente o que eu estou querendo dizer. Já convencemos ao API, já convencemos que o Bernardo Api é o secretário extraordinário para a reforma tributária no Brasil. Foi criado agora nessa reestruturação administrativa que o governo federal fez. Então, nós convencemos a ele que politicamente era inviável, porque o setor educacional, por exemplo, vamos lá que ele pague 5% de ISS, vai pagar 3 ou 4,65 de PIS/COFINS, mais um delta lá, dá 11,68. Se a alíquota de referência desse imposto de valor agregado for 25, que é a alíquota mínima que estão colocando, o aumento de carga é muito grande. Então, nós convencemos ao Ministério da Economia, ao Ministério da Fazenda hoje, desculpa, e ao Bernardo Api, que é o técnico que fica buzinando ali no ouvido do ministro Haddad, de que nós podemos ter 2 ou 3 alíquotas. Isso já tira a pressão que existia dentro do Congresso, por isso que nunca aconteceu, de que nós podemos recalibrar essa alíquota para o setor de serviços. Estamos falando de que grandes serviços? Educação, saúde, transporte coletivo, construção civil. Então, com essas alíquotas, a gente já resolve aí 2/3 da pressão, para não sair. E o último ponto, em segmentos, em setores, é o setor do agronegócio, que ele tem 2 grandes preocupações,
que é, olha, nós exportamos, a maioria da nossa produção é para exportação. Nós é que sustentamos o Brasil, nós é que fazemos o PIB crescer. Não vamos... Gente, vai ter um artigo expresso que exportação, ninguém exporta tributo para o mundo. É desonerado, não terá IVA. Ou IBS. IBS quer dizer Imposto sobre Bens e Serviços. É a mesma coisa do IVA, é só o nome que é diferente. Então, mas o governo acabou de criar um imposto do combustível para exportação de combustível. Não terá, na emenda constitucional, previsão de cobrança de IVA em produtos exportados. Já que tiramos a primeira. A segunda, essa é um pouco mais delicada. O agronegócio, quando ele vai apurar o seu débito e crédito, do que ele paga e do que ele paga da cadeia anterior, Edson, ele recebe um crédito presumido de 25%, um quarto do seu custo, é muito alto. O que é um crédito presumido? É como se fosse um incentivo fiscal de várias compras que ele fez na cadeia anterior, não pode medir, e aí o governo vai e dá um crédito presumido para eles. Como a reforma tributária vai eliminar os incentivos fiscais, olha o detalhe, inclusive para nós, aqui no estado do Ceará, que boa parte da indústria aqui tem incentivo fiscal, eles vão perder o crédito presumido de 25%, e eles dizem que vão ficar desamparados porque eles compram, Edson, de 180 mil produtores. E muita parte desses produtores não emitem nota fiscal. E se emitir nota fiscal, eles não vão poder se creditar. Então, nós estamos tentando fazer uma arrumação desse negócio. Quarto ponto, que é os estados, como você sai do princípio de origem para o princípio de destino, como é isso? Quando o Ceará compra uma televisão de São Paulo, vamos dizer que a alíquota média, a alíquota modal, que a gente chama, que é o termo bonito, é 18%. Quando o estado compra de São Paulo, 7% fica na origem, São Paulo fica com 7%, e o estado consumidor, no caso o Ceará, fica com 11%. Com a reforma tributária, com o IVA ou com o IBS, os 18%, Edson, vão para o estado consumidor. Quem fica com o tributo, quem está pagando. Não tem mais essa história de ir na origem. Então isso causou um problema com quem? Com os estados produtores. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, sobretudo. Então eles vão perder dinheiro. Isso vai acabar então com a Zona Franca de Manaus? Não, super simples. E Zona Franca de Manaus, super simples, vai ser preservado. Zona Franca de Manaus, a ideia é você fazer essa diluição em 50 anos. Porque hoje eles têm 50 anos de isenção. A tese era fazer uma coisa, mas isso está sendo discutido ainda politicamente em 50 anos. Então, para terminar, aí qual é o medo? Qual é o quarto ponto? São Paulo, os estados ricos, que são estados produtores, iam perder receita. O que é que nós fizemos? Fizemos o seguinte, os estados consumidores que vão aumentar suas receitas, parte do acréscimo, ele vai ser entregue aos estados produtores pelo valor da sua receita do ano de publicação da emenda, acrescido pelo IPCA. Acabamos com esse problema também. Então, nós estamos mitigando todos esses efeitos. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e já nós voltaremos com a terceira parte desta nossa entrevista com o deputado federal Mauro Benevides Filho. Nós estamos entrevistando hoje o deputado federal Mauro Benevides Filho. Já falamos sobre o piso nacional da enfermagem, já falamos aqui sobre a reforma tributária e agora nós vamos perguntar ao deputado federal Mauro Benevides Filho, que ele está bem enfronhado nisso, o que é essa história de arcabouço. Nós já ouvimos manifestações divergentes do mundo da economia. Nós podemos acreditar nisso, deputado Mauro? Vamos procurar, sem economia, Zé, traduzir o que é esse tal de arcabouço fiscal que essa semana toda eu tive em várias cadeias de televisão tentando explicar realmente sem ser em esse linguajar sofisticado que algumas vezes as pessoas economistas querem passar. Basicamente é o seguinte, o governo federal precisa mostrar para o país, para os investidores nacionais e internacionais, para o próprio sistema financeiro, que ele é saudável financeiramente. Ele tem que ter dois objetivos. Primeiro,
tem que ter recursos para prover o atendimento das demandas da população. Isso estava esquecido com o teto do gasto. Tem que prover, tem que ter educação de qualidade, tem que melhorar o atendimento de saúde, reforçar a tabela do SUS, que tem 20 anos que não é atualizada, e tem que ter dinheiro também para honrar seus pagamentos da dívida pública. Esse é um ponto importante. Então, o que é que o governo está dizendo? O teto do gasto, como eu já toquei aqui, ele teve um erro grave, que ele colocava o investimento dentro de todas as despesas, controladas pela inflação, independente de quanto a receita crescesse. Ele estava parado aqui. Por isso que o Brasil, de 2010 a 2020, cresceu em média 0%. O Brasil não cresceu, um modelo totalmente equivocado. O que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal, ou o novo regime fiscal, eu acho que é um termo mais palatável, que arcabouço, às vezes é um nome que a gente nem... É calabouço. É calabouço, que é alguma coisa equivocada e tudo ou um mais. cala-boca. Também não, mas ele tem o seu mérito da seguinte forma. O que é que ele diz? Ele diz que se a receita aumentar, eu vou dar um exemplo, tudo eu vou usar aqui são exemplos. Se a receita aumentar em 10%, a despesa só poderá crescer até 70%. 3,5%. Até 70% dos 10, é 7. 7, né? Desculpa, eu te Se a receita cresceu 10, 70% de 10 é 7. Então, mesmo que a receita cresça 10, você vai ter um limite de crescimento dessa despesa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse crescimento da despesa vai ter uma banda, que a despesa todo ano poderá crescer no mínimo 0,6%. Quando eu digo crescer 0,6%, gente, é além, Edson, da inflação, tá? Deputado, qual é o percentual do crescimento vegetativo da despesa hoje? Veja, porque ela tem a despesa do pessoal, a despesa da educação, a despesa da saúde. Todas essas despesas, elas crescem vegetativamente. Mas todas elas estão limitadas pelo teto do gasto, estão limitadas à inflação, nenhuma cresce. Sim, mas com esse arcabouço... Com esse arcabouço, nós vamos permitir... Para ela crescer, preciso arrecadar mais. Claro. E como arrecadar mais? Vamos falar na receita. Vamos falar logo da despesa, porque tem penalidades quando a despesa não é cumprida. A gente precisa registrar isso. Muito bem, a da educação, por exemplo... A despesa poderá crescer até 70%, sendo no mínimo crescendo 0,6%, quando eu digo crescer 0,6% é além da inflação, até 2,5%. Isso significa que nesse exemplo hipotético, que a receita cresceu 10% e a despesa só poderá crescer 7%, mesmo que 70% ele diga que pode crescer 7%, no entanto, a despesa não vai crescer, porque tem uma banda que diz que a despesa só poderá crescer até 2,5%. Você pode perguntar o seguinte, e essa diferença de 7% para 2,5% vai para onde? Duas funções. Primeiro, vai fazer um colchão, uma poupança, para quando a economia ficar deprimida, que as despesas tiverem que ser cortadas, esse colchão vem e vai lá para essas despesas, sobretudo os gastos sociais, e tenta se preservar essas despesas que para o presidente Lula elas são muito relevantes. E a outra parte, para pagar a dívida pública. Então, tem sim, e só o último ponto, Edson, se por acaso, porque associado com esses 70%, você vai ter também uma meta de resultado primário. O que é resultado primário? É receita menos despesa, sem que nas despesas esteja o pagamento da dívida pública. Deputado, e se aparecer alguém ainda, saudosismo daí da Revolução, lembrando do Delfim Neto, dizer assim, não, temos que fazer o bolo crescer para depois a gente dividir. Esse colchão não é esse bolo, não? Não, esse aí é conversa para boi dormir, distribuição de renda, você faz crescendo. Esse colchão não é uma conversa para boi dormir? Não, eu queria só terminar aqui a penalidade, porque mas e o governo vai cumprir? A primeira pergunta que vem é logo... porque é uma descrença generalizada. Então tudo bem, é um fundamento econômico muito bom, mas o governo não vai cumprir, o outro governo anterior não cumpriu, esse também não vai cumprir. Calma, se por acaso a despesa crescer, por alguma razão, cresceu 75%, há uma penalidade para o ano seguinte. Se a receita continuar crescendo 10%, a despesa não poderá crescer 70%, só crescerá 50%, metade. Há uma penalidade, e isso vai deixar, portanto, o governo focado para estar acompanhando
né, esse crescimento da despesa que é muito relevante. E em relação, agora esse detalhe, só o seu programa, Edson, vai saber aqui agora. Tem um segundo detalhe que é o seguinte, educação e saúde, educação tem vinculação com 18% do crescimento da receita. E saúde no Brasil, 15% da receita. Lembre que isso é diferente dos estados e municípios. No estado é 25% da educação e 12, né? 12 saúde, e nos municípios 25 educação, 15 saúde. Então, 18 e 15. Olha o que é que vai acontecer que os economistas não se aperceberam ainda. Se é no mesmo exemplo, se a receita cresceu 10 e a despesa só pode crescer 7, educação e saúde, como tem vinculação constitucional, porque o teto do gasto antes tinha suspendido essa vinculação. Emenda constitucional para emenda constitucional, o teto do gasto suspendeu essa vinculação por 20 anos, portanto ele só crescia para a inflação. Agora não. Olha o detalhe. Lei complementar não altera a Constituição. Então, se a receita cresceu 10 e a despesa só pode crescer 7, educação e saúde, entretanto, por impulsão constitucional, vai ter que crescer 10. O que é que isso significa? Que outras despesas terão que crescer 3 ou 4, para compensar o crescimento de 70%. Esse é um detalhe extremamente importante que a gente está tentando reverberar, para quando tenho explicado aos meus colegas deputados um pouco desses detalhes que eu estou procurando passar aqui agora, porque isso vai comprimir outras despesas, mas o que se deseja é que os gastos sociais é que tenham um tratamento separado. Deputado, nós estamos hoje conversando, eu não diria empiricamente, porque o senhor já tem mais detalhes do que a população em geral. Mas mesmo assim o senhor não tem ainda todos os detalhes, não é? O mundo político ainda está se questionando, né? Como se solucionar esse problema, convencer o mundo político, por exemplo, a partir do seu partido. Será que a principal liderança do seu partido, o Ciro Gomes, o presidenciável Ciro Gomes, ele está chegando aí, qual será o discurso dele? Não, acho que o doutor Mauro está correto e nós estamos seguindo a linha do doutor Mauro. Como é que o mundo político vai? O que é que o mundo político diz? E os economistas? Primeiro, o ministro Haddad, ele apresentou na quinta-feira, antes dos senadores e da coletiva da imprensa, ele convidou 10 parlamentares lá na residência oficial do presidente Arthur Lira, e lá eu tive a oportunidade de fazer um pouco dessas perguntas que eu estou procurando relatar aqui. Foi mais um diálogo do que uma coletiva, que aí às vezes você não tem muito espaço, né, para clarear. É bem verdade, você tem razão, que o perigo mora nos detalhes. Nós não temos o texto que vai externar, que vai precisar tudo isso que nós estamos conversando aqui nesse exato momento. Eu, por exemplo, tenho receio de que, apesar da despesa poder crescer 70%, eu vou querer carimbar que parte disso tem que ir para o investimento. Porque o erro do teto gasto, cresceu o pessoal, cresceu a previdência, e para manter o teto do gasto, ele foi lá no investimento e cortou. O investimento saiu de 130 bilhões, 140 bilhões ano para 22, que era o que estava previsto para 2023. O investimento foi a grande válvula de escape, viu, Edson? Então, agora, nesse momento, se o ministro não fizer isso no texto, eu, como deputado federal, eu vou poder dar uma carimbada, um parágrafo dizendo do total de crescimento da despesa, né, se destinará a X%, enfim. Mas eu conversando com o secretário do Tesouro Nacional, que é o doutor Seron, ele, inclusive, tem me parecido bastante preocupado em fazer esse ajuste, e ele me disse que vai tentar colocar já no texto de ida para o Congresso. Se não chegar, já estou dizendo aqui de primeira mão, de que vou fazer uma emenda para poder assegurar, porque senão o impacto no crescimento econômico será nenhum, de novo. Apesar de muito bem fundamentado, mas o impacto do crescimento da economia vai ser zero. Sobretudo porque o Banco Central está com uma política de juros a maior do mundo, que diz que agrada muito o mercado. Você conhece o nome do mercado? Conhece quem é o mercado? A imprensa falou mercado. Quem é o que esse Zé Mané? Quem é ele? Nosso mercado aqui é o São Sebastião. São Sebastião. Parece que é um órgão do além.
né? Que não existe, não tem o nome de uma pessoa, e a imprensa não dá. É uma figura abstrata. A figura abstrata. E não diz quem é o presidente de tal. Enfim, então o mercado, apesar de conviver com taxas de juros e a rentabilidade das suas aplicações financeiras serem muito grandes, mas isso tem prejudicado o setor empresarial. As pessoas não podem mais recorrer ao sistema financeiro para fazer um capital de giro, para financiar ali a sua produção temporariamente, que está muito caro. O Brasil está parando. E por último... É por isso que a indústria brasileira está... E outra coisa, eu acho que a reação da indústria é muito pequena. Nada, primeiro, para quem gosta de números, primeiro trimestre de 2022, o Brasil cresceu 1,3%. Aumentaram a taxa de juros. O segundo trimestre cresceu 0,9%. Não satisfeito, elevaram de novo a taxa de juros, o Brasil cresceu 0,3%. Não satisfeito, foram a 13,75% a Selic, isso tem impacto na taxa de juros da ponta, que se eleva mais ainda. O quarto trimestre de 2022 foi menos. O Brasil evoluiu no quarto trimestre. Portanto, a expansão da economia em 2023 vai ser muito baixa. Porque criaram tanta desestímulo à produção, estimulando o rentismo. E o que vai acontecer é que esse ano o PIB não cresce mais. Dizem que é 1,2%, 1,3%, mais 3%, 4%, 5%. O PIB brasileiro não crescerá em 2023. Agora, se nós passarmos a segurança de que esse arcabouço é para valer, que as penalidades vão ser postas em práticas, o que é que isso gera? Confiança no investidor privado. E tanto do investidor privado nacional, quanto nos investidores internacionais. Então, você pode ter um influxo de capital para propiciar o investimento privado, que aí sim venha complementar a necessidade de investimento para fazer a economia crescer, sobretudo gerar emprego. As pessoas querem emprego, querem sobreviver. Deputado, o senhor passou a ideia aí em alguns momentos de que acredita no ministro Haddad. Eu vou esperar o acredita? Eu acho que ele está bem intencionado. Não, mas tirando essa particularidade, que por sinal é muito importante, né, essa particularidade, mas até agora, você tem visto razões para acreditar nele, vamos dizer com assim, toda a pressão que ele sofre do próprio ministro, partido apesar dele? dele não ser economista, a formação básica dele não é economista, é notário, apesar dele ter feito uma especialização em economia, mas gestão, Edson, você avalia muito pela equipe. Senso. Pelo bom senso, pela equipe que ele procurou formar. O bom senso começa de você da escolha da sua equipe. Perfeitamente. Então, eu entendo que ele tem uma pessoa bem representada na área tributária. Ele tem o Seron, que já vivenciou no município de São Paulo o que é um ajuste fiscal. Você tem no Guilherme Melo, na Secretaria de Política Econômica, uma pessoa que está preocupada em prover, né, a educação e a saúde de melhor qualidade. Então, pelo menos na equipe, se o Haddad vai aceitar ou não, né, as opiniões da sua equipe, o tempo é que dirá. Tanto é que, em relação ao arcabouço fiscal, eu vou poder ser mais enfático quando realmente eu tiver o texto escrito e minhas preocupações são 3 ou 4. Uma delas é o investimento. Eu preciso aí saber exatamente qual o rumo que o Brasil vai tomar daqui para os próximos 4 anos, ser capaz de zerar seu déficit, ser capaz de fazer com que a dívida sobre PIB se estabilize ao longo dos anos e os investidores se animem e venham para cá, que é o que todos nós desejamos. O senhor fez referência aí à estabilidade fiscal, citou São Paulo. São Paulo não é um péssimo exemplo, não? E viveu até ontem aí, dependendo de liminares. Veja, eu citei inclusive o município, né, de São Paulo. Desculpa. Eu citei o Estado porque dos últimos 5 anos, São Paulo entrou 3 vezes no Supremo Tribunal Federal para não pagar dívida. Aqui, nos meus quase 12 anos de Secretaria de Fazenda, sempre procurei convencer aos governadores, tanto Cid Gomes quanto Camilo Santana, de que nós não deveríamos questionar, tínhamos que fazer o nosso dever de casa e com essa política nós transformamos o Ceará no maior investidor do Brasil. Não precisou estar quebrando contrato, né, como São Paulo fez reiteradas vezes e depois fica cantando de galo, que é o estado mais rico, não honrando contratos. O governo federal, com a PEC dos precatórios, dentre outras, kamikaze e assim por diante, deu um calote nos precatórios, não pagou o que tinha que pagar em 2021 e remeteu para 2026. Que isso tem que estar no foco,
porque lá naquela época serão 300 bilhões de reais. Então, realmente São Paulo, apesar de ser um estado muito rico, muito protuberante, mas ele tem usado de mecanismos que nós aqui no estado do Ceará somos muito mais rigorosos do que a gestão que eles têm feito por lá. Deputado Mauro Benevides Filho, infelizmente nós estamos já praticamente no final do programa, não dá mais para eu perguntar sobre a situação econômico-financeira do estado do Ceará hoje, que se tem falado muito dela e gerado preocupação em algumas pessoas. Eu não posso perguntar porque temos 40 segundos, é para o senhor. Bom, primeiro eu quero lhe agradecer a oportunidade, quero dizer que o Estado hoje, o secretário da Fazenda, Fabrício, é do quadro, portanto, ele conhece a matéria, está substituindo a Fernanda, que foi quem me substituiu, que era a nossa coordenadora da legislação, muito afeita ao tema tributário. Portanto, a gente espera no decorrer do período, mas aguardar um pouco. Vamos ver como é que o governo se desenvolve, para a gente não estar fazendo avaliação precipitada. Eu acho. Temos a Sandra, que está lá na Secretaria do Planejamento. Vamos aguardar que medidas vão ser tomadas. E segundo, quero agradecer também a oportunidade para falar sobre o piso da enfermagem, agradecer a voz da enfermagem através da enfermeira Lili. Quero mandar um abraço para ela e agradecer todo o suporte que eu obtive ao longo desse ano todo tratando dessa questão. E em relação ao arcabouço fiscal, segundo a ministra Simone Tebet, isso vai chegar para a gente até terça-feira. Quando tiver o texto, quem sabe a gente não faça um outro programa nos detalhes para saber se tem alicerce ou não para levar o Brasil à frente. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Obrigado, senhoras e senhores telespectadores. Até a próxima sexta-feira com um novo programa, uma nova entrevista.